Olá pessoal, tudo bem? Qual que é o nosso objetivo principal aqui? Compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu faço para poder fazer a formação de preço. Não vou dizer para vocês que segue muito uma linha acadêmica, mas segue aquilo que eu considero importante, considerando a realidade do mercado hoje. O que nós temos como realidade? Uma concorrência onde muitas vezes o preço é totalmente incompatível com o que nós deveríamos receber, considerando a qualidade e a responsabilidade que nós temos sobre a prestação desses serviços. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Só para apresentar um pouco sobre a minha história, o que eu preciso comentar com vocês. Algumas pessoas já me conhecem, outras ainda não, mas eu queria contextualizar um pouco sobre a minha carreira, sobre como eu entrei nesse mercado de consultoria elétrica. Em termos de experiência profissional, basicamente a minha experiência ela começou como eletricista em rede de distribuição. Depois disso eu trabalhei na Copel, onde boa parte da minha carreira foi nessa concessionária de energia durante 10 anos. E desde então, hoje eu venho atendendo a diversos estados no Brasil, diversos estados em muitas regiões. E conheço bem essa realidade e é isso que eu quero comentar um pouco com vocês. Sobre como que eu consigo sair de Curitiba e atender a esse mercado e o que eu considero importante na hora de fazer essa formação de preço. Porque muitas vezes nós confundimos muito a questão de preço e valor. É muito comum nós encontrarmos pessoas que falam, poxa, se a concorrência passa por R$1.000, eu tenho que diminuir meu preço, então, diminuir de R$2.000 um laudo, um projeto, para R$1.500 para conseguir ser competitivo. Enquanto, na realidade, quando você faz isso, você acaba matando o seu modelo de negócio. Por quê? Basicamente, você começa a deixar de lado algumas coisas que são extremamente importantes. Como, por exemplo, você começa, cada vez que você dá um desconto em relação ao serviço, você tira o lucro, tira o retorno do investimento, ou então aquilo que seria importante para formar o seu capital de giro, ou seja, se você, por exemplo, faz serviço de consultoria, vamos supor que você fique sem trabalhar durante uma semana ou um mês, fique doente, por exemplo. Como que você vai pagar essas contas? Você precisa ter capital de giro. E esse capital de giro, ele precisa estar contemplado na sua formação de preço, durante os serviços que você vai prestar. Até porque, no começo, você não vai ter capital de giro. No começo, você vai fazer o quê? Você vai gastar muito, vai investir muito dinheiro em relação ao que você precisa para ajustar o seu modelo de negócio, a sua empresa, considerando, é claro, os serviços que você vai prestar. E a grande questão é, quanto que você quer ganhar? Qual que é o seu valor de mercado se você decidir empreender? O que você tem que considerar? Qual que é o seu valor de mercado hoje? Se você perder o seu emprego, quanto que você estaria recebendo por uma outra empresa para fazer o que ela estaria exigindo de você? E a grande questão que muitas vezes nós não refletimos é que as exigências mudaram. Antigamente, um engenheiro eletricista, por exemplo, ou um eletrotécnico, vamos supor um eletrotécnico, ganhava 5, 7, 8, até 10 mil reais e ele tinha que ser muito bom no aspecto técnico. Hoje, as habilidades e competências que nós temos que desenvolver vão muito além da parte técnica. E eu diria para você, para quem deseja prestar serviço de consultoria, o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é o que vocês vão precisar fazer com o cliente de vocês. Em uma reunião com uma indústria, por exemplo, onde muitas vezes vão ter 5, 6 pessoas avaliando você de maneira muito crítica, no sentido de saber se você é ou não é a pessoa certa para aquela atividade, para aquele serviço que você vai prestar. Da mesma forma, se você for atender um condomínio, você vai participar de uma assembleia, por exemplo. Existem diversas pessoas com os interesses mais diversos. Tem pessoas ali que não querem fazer uma reforma, que estão preocupados somente com a parte estética do condomínio, como, por exemplo, uma pintura. E como que você lida com essa situação, considerando que existe uma concorrência que não sabe fazer a formação de preço? Muitas pessoas, às vezes, passam um orçamento com valores extremamente baixos. Por quê? Às vezes a pessoa está pautada em se preocupar somente com as despesas e os custos que ela teria para conseguir obter aquele serviço. E se você ficar muito tempo nesse jogo focando somente em cobrir as despesas e os custos, o que vai acabar acontecendo? Você vai à falência em pouco tempo. É óbvio que isso depende muito da estratégia que você vai adotar. Às vezes, trabalhar com margem negativa, por exemplo, sem focar os custos, sem considerar as despesas, somente o quanto que você iria gastar, talvez, para fazer aquele serviço, pode ser que seja interessante. Vamos supor o seguinte, se você está acabando de começar um negócio e tem uma grande empresa que resolve contratar um serviço seu, onde essa empresa ela vai te trazer muita visibilidade, é muito importante você ter esse cliente na sua carteira. O que você vai fazer muitas vezes? Por estratégia de competitividade, você às vezes pode ser que até reduza o seu preço, mas
porque você quer obter aquele cliente para a sua carteira. Então, nosso objetivo hoje, na realidade, é apresentar como que eu vejo isso, qual é a nossa estratégia que nós utilizamos aqui para conseguir atender e fazer negociações com lucro em regiões onde nós estamos muito distantes. Só o custo de passagem aérea, muitas vezes, para ir daqui até Salvador, como por exemplo, no final do mês eu devo estar indo atender um cliente em Salvador, é em torno de R$ 1.500. Se eu considerar mais hospedagem, translado, esse custo é muito maior considerando as empresas da região. Mas o que faz essa empresa, sabendo disso, sabendo que meu custo é muito maior, me contratar para ir até Salvador ou até o Rio Grande do Norte atender um cliente naquela região? Nessa hora nós precisamos entender o jogo que existe por trás do jogo, é óbvio. E como que você sai de uma concorrência onde você está competindo por preço e muitas vezes mais focado no que o seu concorrente está fazendo, do que acaba perdendo a oportunidade de construir valor para o seu cliente, construir diferenciais, ou seja, coisas que te tornam único naquele segmento, na sua região. E é sobre isso que nós vamos conversar também. Porque é isso que vai fazer a diferença, vai fazer com que você saia de uma competição por preço e acabe se diferenciando nesse mercado, fazendo com que você faça uma competição ou entre uma concorrência por valor. Porque nada mais justo do que você considerar no seu negócio o lucro. Se você não considerar essa parcela aqui e competir por preço, como eu falei, você vai à falência rapidamente. Vamos para algumas reflexões em relação a isso tudo. Basicamente, o que nós temos que pensar é o seguinte: quanto que nós gastamos de formação como curso técnico? No meu caso, vou dar um exemplo meu. Tá? No meu curso técnico que eu fiz no Cefet, eu não gastei nada para fazer. No entanto, eu gastei em torno de 400 horas de estudo durante a formação, fora o que eu tive que estudar em casa, o meu tempo de deslocamento, isso não está contemplado. Na engenharia, eu fiz em uma faculdade particular. Então, você tem mais ou menos umas 4.500 horas só durante o curso, fora que você tem que estudar no sábado e domingo. Então, vamos chutar ali uns R$90 mil de investimento trazendo para um valor presente. Fora isso, eu tenho uma MBA que eu investi R$30 mil, mais R$15 mil em seminário. Cursos de capacitação, cursos extras, em torno de R$8 mil. Então, diretamente, eu diria para você que eu tenho de investimento em educação em torno de R$143 mil. Agora, a grande questão é a seguinte: quantas horas eu gastei para estudar isso tudo? E se eu estivesse trabalhando nessas horas, fazendo um projeto, por exemplo, tá? Quanto que eu poderia faturar fazendo o projeto? Então, nós estimamos aqui, eu estimei basicamente que o meu custo, meu indireto, que seria o quanto eu poderia faturar, seria em torno de R$120 mil, se eu fosse fazer projeto com todo esse tempo. Aqui, nós temos o quê? Considerando tudo que nós investimos em educação, no meu caso, supondo que eu fosse ganhar um salário de R$4 mil no mercado, um exemplo, uma situação bem hipotética, porque eu jamais trabalharia por esse valor. Eu teria que demorar praticamente quase uns 3 anos e meio para ter o retorno desse investimento. Isso se eu conseguisse juntar 4 mil por mês líquido. Então, supondo que você ganhe R$10 mil e consiga juntar 4 mil para poder ter um retorno em relação a esse investimento que foi feito. É óbvio que isso não vale a pena, não é nada atrativo, ok? Então, vamos começar a entender agora um pouco dessa pirâmide, digamos assim, em termos de composição de preço. O que é muito importante você entender? Que durante a abertura do seu negócio, existem diversas coisas que você pode fazer como técnico ou engenheiro. Por exemplo, montar uma empresa de projeto, montar uma empresa de execução, montar uma empresa de sistema fotovoltaico, onde você faz um pacote completo, entrega uma solução completa, ser representante de algum produto. Nessa hora você vai ter que despender algum investimento, tá? Você vai ter gastos também em relação a isso tudo. Você vai ter que comprar armário, equipamentos, enfim, uma série de equipamentos de proteção individual, equipamentos de medição, por exemplo, para poder prestar esse tipo de serviço. Então, o que acontece na prática? Quanto maior for esses gastos, você tende a ter o quê? Um preço cada vez mais alto, porque você teve que investir muito e o teu retorno de investimento ele vai sendo cada vez mais longo. A experiência que eu tive e o erro que eu cometi em relação a isso. Quando eu pedi demissão da Copel, eu resolvi fazer o seguinte: eu vendi meu apartamento, pedi demissão de um concurso de 10 anos e falei, poxa, agora eu vou empreender. Legal, tecnicamente falando, eu estava preparado, sabia o que eu estava fazendo. Agora, as outras áreas de negócio, área de marketing comercial, eu não estava preparado, mas nota era talvez 5 em relação ao que eu precisaria para competir e chegar nesse nível de jogo que eu estou hoje. Se eu olhar há 5 anos atrás, quando eu abri a empresa, meu desempenho hoje é 3 vezes superior ao que era antes. Então, você tem que entender que quanto menor for o investimento, mais rápido vai ser esse retorno do investimento e vai ter o quê? Sobrevivência em relação ao seu negócio. E uma outra coisa muito importante, que eu cometi um grande erro também: as minhas despesas. Inicialmente, eu fiz o quê? Eu aluguei um escritório, eu tinha despesas fixas que eram muito altas. Tinha uma folha de pagamento que muitas vezes
superava o que eu podia pagar no momento, terceirizei atividades no qual eu teria que absorver, não entendi que algumas coisas num time, por exemplo, quando você monta uma equipe, você precisa saber quem que joga melhor em cada posição e muitas vezes colocar as pessoas com maior potencial naquela posição, principalmente na fase inicial do negócio, porque uma empresa pequena, você não tem muito tempo para errar. Você tem pouquíssimo tempo e rapidamente você tem que ajustar todos os erros. A minha estampa de tempo, meu tempo de ajuste de erro foi muito longo, porque eu estava começando a empreender. E isso fez com que eu perdesse muito dinheiro em relação a isso tudo, por ter essa falta de visão. É óbvio que o tempo, obrigatoriamente, mexendo no bolso, você é obrigado a aprender com isso, né? Vamos lá, outra coisa importante. Vamos diferenciar agora, então, as despesas em relação aos gastos. As despesas, basicamente, são aquilo que cobre a sua estrutura administrativa, ok? Aquilo que, tendo ou não tendo o serviço, você vai precisar gastar, investir com isso. Então, importante entender as despesas e agora, é claro, compreender também o que são os custos. Os custos, eles estão associados à realização do serviço. O que seria isso? Vamos supor o seguinte, que você pegou um serviço, um laudo para fazer ou um projeto e nesse serviço você tem o quê? Gastos com deslocamento, visita até aquele local, viagem, translado, hotel, custos que não estão associados às suas despesas fixas, por exemplo. As despesas fixas seriam água, luz, telefone, internet, fixas e variáveis, digamos assim. E aí tem uns custos que nós chamamos de direto e indireto. O que seria um custo direto, por exemplo? Se eu pegar um laudo em Salvador, eu tenho um custo de passagem aérea. Esse custo não faz parte das minhas despesas. Okay? Se eu não pegar nenhum laudo, eu tenho que pagar minha água, luz, internet, enfim, isso tudo faz parte da despesa. Com serviço ou sem serviço, eu tenho esse valor que eu tenho que gastar. Agora, os custos, não. Os custos vão estar associados à realização daquele serviço. E agora começa a ter que ter o quê? Um controle muito grande, principalmente sobre os custos. Por quê? É isso que vai me definir como que eu vou encaixar as peças desse quebra-cabeça e saber se vale a pena ou não pegar um cliente em Salvador ou no Rio Grande do Norte e como que eu faço essa composição de preço. Como que eu posso otimizar meus custos para conseguir atender esse cliente de maneira que eu seja competitivo naquela região. Isso é o que eu faço até hoje. Cada vez que eu pego um cliente em uma região, eu procuro verificar quais são as demais oportunidades que eu tenho naquela região para poder fazer o quê? Uma fusão ou uma otimização de custos, digamos assim. É como se eu trabalhasse por rota. Isso me permite otimizar meus gastos com hotel, gastos com translado, por exemplo, passagem aérea. Tem uma outra coisa importante que é o seguinte. Você pode ter na sua carteira, e é muito comum encontrar pessoas que fazem projeto, execução, instalação de sistema fotovoltaico. É uma empresa que faz de tudo, faz laudo. O cara olha para o mercado e diz, mercado, o que você precisar, eu faço, entendeu? Basta me pagar que eu faço qualquer coisa. Tem muitas pessoas que fazem isso hoje. E quando você faz tudo, você não faz nada direito. Essa é uma realidade. Então, nessa área de engenharia, o importante é você se especializar em algo. Por quê? Se especializando em algo, você vai ter diferenciação. E essa diferenciação que vai permitir com que você tenha valor agregado nos serviços que você preste. Agora você precisa se especializar. Outra grande questão, por que é importante monitorar os custos em relação ao serviço? Considerando cada serviço que você presta, supondo que você tenha 5, 6 serviços, hoje eu tenho uma gama de 10 serviços que eu presto, ofereço ao mercado. Alguns com uma lucratividade muito baixa. E o que seria uma lucratividade? Quando eu considero o quanto sobra daquele serviço e divido pelo quanto eu faturei, eu tenho uma relação percentual. Alguns serviços eu tenho uma relação percentual negativa. Por quê? Os custos que eu tive para fazer aquele serviço foram negativos. Quer um exemplo? Hoje, por exemplo, para montar um treinamento presencial em Salvador. A minha ideia daqui a um mês, montar uma turma em Salvador. Se eu montar uma turma, eu tenho um custo muito alto com hotel, tenho toda a preparação do treinamento, certificado, enfim, uma série de custos que são extremamente elevados em relação a essa atividade, que seria um dia de treinamento presencial. Agora pensa comigo, quais são as oportunidades que eu olho em relação a isso? Se eu avaliar esse treinamento e pensar o seguinte, poxa, eu posso ter margem negativa, eu precisaria de 15 pessoas para fechar uma turma, isso não é bacana, porque eu não tenho muitas vezes 15 pessoas naquela região com interesse nessa área. E isso é muito bom para quem tem interesse, para as pessoas que estão aqui como você nesse momento. Por quê? A maioria das pessoas segue o modelo de ensino tradicional,
vai para o mercado e percebe o seguinte: poxa, tudo aquilo que eu aprendi não serve para nada. Sim, porque aquilo que você aprendeu está totalmente desalinhado com o que o mercado exige de você. Ou seja, você acha que sabe isso e o mercado exige isso de você. Sem considerar que muitas vezes nós achamos que sabemos muito mais do que o que a gente sabe. Então, a importância de nós estarmos sempre buscando nos qualificar em relação a não só a parte técnica, como também marketing, comercial, se desfragmentando ou desconstruindo aquele preconceito de que eu não quero ser vendedor, eu acho que vendedor é o cara que só enrola. Se você não vende, nem monta uma empresa, porque você tem que aprender uma coisa. Para ter uma empresa, o coração do seu negócio é a área comercial. Então você precisa ter uma equipe focada em resultado, gerando resultado, porque senão você vai trabalhar toda a base do seu negócio, fazer todo o esforço e não vai ter o quê? Escoamento, você não vai conseguir vender o serviço. Seu laudo pode ser excelente, a tua estrutura, os teus controles, tudo internamente pode ser excelente. Agora, se você não vender o serviço com valor agregado que pague todas essas despesas e custos, você não vai sobreviver, ok? Então, é importante entender esses custos. Nessa hora de fazer a formação de preço, nós precisamos ter o quê? Qual que é o seu objetivo empresarial? Você está focado em maximização de lucratividade, maximização do faturamento, participação de mercado, aumento no prestígio, sobrevivência de curto prazo. E qual que é a diferença entre cada uma delas? Baseado na minha estratégia de negócio, eu vou definir o quê? Como que eu vou fazer a minha formação de preço. E eu preciso entender que às vezes tem serviços que mesmo que eu trabalhe com uma lucratividade negativa, esse serviço vale a pena. Por quê? Eu começo a formar o que nós chamamos de escada de produtos. Às vezes um serviço com baixo valor agregado ou com lucratividade negativa, ele faz o quê? Com que você tenha uma penetração em uma determinada empresa e dali para frente você vai estabelecer um canal de relacionamento. E é esse canal de relacionamento que vai permitir com que você tenha mais credibilidade junto a essa empresa e aí sim você vai poder oferecer serviços com mais valor agregado. Porque a empresa já entendeu que você é diferenciado em relação àquilo que você tem a oferecer em relação à grande maioria da concorrência. E qual que é a realidade que nós estamos vivendo hoje? Muitas pessoas formadas extremamente despreparadas. As pessoas não sabem nem sequer conversar, nem sequer fazer uma pergunta sobre o que querem. Às vezes, isso é uma realidade. A gente tem pessoas que me perguntam: Daniel, e você tem um treinamento? Tá, mas como é que é esse curso? Não, peraí, me diz o que você quer saber sobre isso. Vamos conversar, deixa eu te explicar e verificar se isso realmente é para você. Não saio oferecendo algo que não atenda à expectativa da pessoa. Isso é muito importante que você faça com o seu cliente também. Por quê? Se você só pensar, vou vender um serviço, vou vender um laudo, ganhei dinheiro, o cliente é um otário, você vai pegar esse cara uma vez e esse cara vai te queimar com muitas outras pessoas. Então, o que você tem que fazer? Avaliar o seu cliente e verificar se aquilo realmente é importante e se isso vai atender a necessidade dele. Por mais que você entenda isso, tem uma outra coisa que é muito importante também. É saber se o cliente entendeu aquilo que você está falando. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Uma situação que eu passei semana passada. Cobrei uma hora técnica de consultoria, que era para visitar um condomínio, onde eu falei para a pessoa: o valor da nossa hora técnica é de R$350 para ir até o condomínio, olhar a situação, dizer para ele o que ele tem que fazer, quais seriam os próximos passos. Por quê? É um serviço de engenharia, onde nós investimos muito no que nós temos hoje e é óbvio que nenhum médico vai na tua casa e te atende de maneira gratuita. Agora, outra questão importante: se a concorrência faz isso, visitam esse cliente de maneira gratuita muitas vezes, por que esse cliente está disposto a me contratar? Por exemplo, amanhã eu tenho uma vistoria em um outro prédio de 100 metros quadrados que contratou uma arquiteta para fazer o projeto elétrico, ele está meio desconfiado e me contratou para fazer uma avaliação se está tudo correto. Qual que é o valor? R$350 uma hora. Ok, alto? Não, nada alto esse valor. Esse é um produto de penetração, ele não tem nem sequer valor agregado. Por quê? Enquanto eu estou lá uma hora, eu tenho que considerar o seguinte: talvez seja meia hora para ir, meia hora para voltar, estacionamento, então, ou seja, acaba sendo 2 horas minha de trabalho, onde você não tem como montar uma empresa e trabalhar por um valor tão baixo, considerando a sazonalidade do serviço, porque você não tem esse valor cheio multiplicado por 8 horas por dia. Muitas vezes você atende 2 clientes no dia, 3 clientes por dia, a esse valor de R$350. Isso é bom? Não, não é. Por quê? Vamos supor o seguinte: se hoje eu fosse para o mercado de trabalho, eu ia pedir para uma empresa, por exemplo, uma situação hipotética: olha, o meu valor de mercado é R$10.000, só que eu custo para aquela empresa praticamente R$20.000, a despesa que ela vai ter comigo praticamente R$20.000. Legal. Agora, qual que é o resultado que eu tenho que gerar? Eu tenho que ajudar a pagar as despesas que ela tem, investimento, retorno de investimento, os gastos, tudo isso eu tenho que ajudar a contribuir naquele resultado. Agora, qual que é a entrega que você tem para gerar esse tipo de resultado?
Muitas vezes as pessoas se formam e dizem, eu quero ganhar 5 mil reais. Poxa, o mercado é injusto, o mercado não me atende, o mercado só quer me explorar. E a grande questão é a seguinte, quanto que você é capaz de gerar de resultado hoje? Se você tiver que fazer alguma coisa sozinho, do início ao final, o que você consegue fazer e qual que é o valor que você consegue gerar, capitalizar em relação a isso? A grande maioria das pessoas faz as coisas pela metade, não tem começo e meio e fim, porque nós não fomos preparados para ter começo e meio e fim. E outra questão muito importante é, o preço que você tem que pagar para ter começo, meio e fim é alto. Então, se você quer empreender, é uma decisão difícil, complexa e vai exigir de você que você tenha começo, meio e fim. Se não, se você só tem começo, trabalha para alguma empresa, estuda para algum concurso e você vai conseguir ser feliz lá. Era o que eu fazia antes. Então, quando eu não tinha começo, meio e fim, eu falei, poxa, eu vou trabalhar num concurso onde vão me dizer o que eu tenho que fazer e eu vou ficar fazendo só aquilo. Vou me aposentar fazendo aquilo. Só que eu não estava feliz. Aí eu procurei, poxa, eu vou procurar algo que eu tenha começo, meio e fim. Só que agora o jogo mudou, o jogo é muito mais pesado, só que hoje eu digo para vocês o seguinte, eu consigo com um dia de trabalho faturar 3, 4, 5 mil reais em prestação de serviço. Ah, Daniel, você faz isso uma vez? Não, eu faço isso muitas vezes. Esse é o jogo para que você possa construir essa pirâmide aqui, onde você hoje consegue se diferenciar e atrair pessoas, fazendo com que não só as pessoas conheçam o teu trabalho, mas também com que as empresas contratem você sem medo de ser feliz, sabendo que você vai entregar o resultado que elas precisam. Então, se você quer trabalhar com consultoria, entenda que entre pensar pequeno e faturar pouco, vale a pena você ser funcionário. Se dedica para passar em um concurso ou então trabalha para alguém, porque você está com uma visão muito focada em salário fixo. Agora, quais são as oportunidades que nós temos hoje? Principalmente para quem deseja trabalhar por resultado. As coisas hoje, eu nunca mais pretendo trabalhar por salário fixo. Eu quero trabalhar por resultado. O que você precisa, baseado no que você precisa, eu vou avaliar se eu consigo te entregar o resultado que eu quero e com base nisso eu vou compor a minha renda, porque todo dia eu vou acordar focado em buscar essa minha renda. Eu não quero que alguém me pague o meu salário. Porque se a pessoa tiver que pagar meu salário e eu não gero resultado, eu sou despesa no modelo de negócio. E eu quero ser custo. Com base nisso, você vai definir a sua estratégia nessa fase. Mesmo se você já tem uma empresa há muito tempo ou se você está pensando em empreender, veja como que você vem trabalhando. Você está focado hoje em lucratividade, ou seja, vender serviço com alto valor agregado, trabalhar um mês inteiro focado nisso, ou você está pensando em aumentar o faturamento, o que não é um bom indicador. Faturamento muitas vezes não significa que você está tendo uma lucratividade alta. O que seria lucratividade? Basicamente é pegar o que sobra e dividir pela receita. Ali você vai saber se você está crescendo ou diminuindo percentualmente. E o faturamento, às vezes, você pode aumentar o faturamento, só que com despesas extremamente elevadas, com custos extremamente elevados. Eu posso sair de um faturamento de 40 mil para 60 mil reais, só que a minha lucratividade é negativa. Aumentei o faturamento, só que as minhas despesas foram tão altas que no final do mês não sobrou nada. E aí nós temos um grande problema. É melhor ganhar 40 mil com uma alta lucratividade do que 60 mil com uma lucratividade negativa. Porque eu estou pagando para trabalhar, entendeu? É óbvio, exceto se eu tiver uma estratégia de aceitação disso por um momento, por um tempo, considerando o quanto eu estou fazendo o meu negócio crescer. Essa é a lógica que você precisa pensar. Ok? Aqui nós temos uma outra questão importante. Às vezes você pode até aceitar uma lucratividade negativa, ou um baixo faturamento, desde que isso te permita ter participação de mercado. É a estratégia que nós estamos usando hoje. Por exemplo, se eu tiver um cliente em Manaus, para mim é interessante ter um cliente em Manaus. Eu posso trabalhar com lucratividade negativa para atender um cliente em Manaus. Eu aceito isso no meu modelo de negócio. Da mesma forma, por exemplo, se a minha lucratividade negativa ela estiver relacionada com um aumento de prestígio. Ou seja, o que seria isso? Com o aumento da credibilidade pelos meus clientes. E hoje eu tenho clientes online, também tenho clientes físicos, digamos assim, que seriam CNPJs e pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje nós atendemos os dois segmentos, tá? Através dos treinamentos online e mentorias. Além disso, e seriam para pessoas físicas, nós temos também o quê? Empresas que nós atendemos. Então, dependendo da situação, esse investimento em aumento de prestígio, pode ser investimento em marketing, reestruturação da empresa, ele faz com que eu tenha muitas vezes uma lucratividade negativa de maneira aceitável temporariamente, porque isso me permite aumentar a escala e a visibilidade do meu negócio, ok? E aí nós temos uma outra situação que envolve o seguinte, às vezes nós temos uma estratégia de sobrevivência de curto prazo. O que seria isso? Poxa, eu não tenho nenhum serviço esse mês, e já passei por isso, não tinha nenhum serviço naquele mês, de repente entrou um cliente e me falou, poxa, eu preciso que você faça esse serviço e eu estou disposto a pagar no máximo tanto.
Nessa hora, eu falo, poxa, mas vale aquela história, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Não vou ficar, né, todo posudo se eu preciso fazer esse trabalho, porque esse trabalho vai ajudar a pagar as despesas da empresa, vai ajudar a pagar o investimento que eu preciso fazer para que esse negócio cresça. Então, eu aceito, dependendo da negociação e da fase do meu negócio, trabalhar com uma estratégia focada em sobrevivência. Outra coisa que é muito importante, nós temos que definir qual que é o tipo de liderança que nós vamos fazer em relação a isso. Existem basicamente dois tipos de liderança que são as mais tratadas pela maioria das empresas. Uma delas é focada em custos, ou seja, onde você procura cada vez otimizar mais esse custo, fazendo com que ele seja menor do que o da concorrência. E a outra estratégia seria por diferenciação, ok? O que seria uma estratégia por diferenciação? É quando você começa a fazer com que o cliente tenha muita sensibilidade ao que ele está comprando. Deixa eu dar um exemplo para vocês em relação a isso. No nosso caso, qual que é a estratégia que vocês acham que nós utilizamos aqui? Basicamente, em relação à prestação de serviço. Eu não trabalho com liderança em custo. Eu não procuro dizer para o meu cliente que o meu preço é menor que o da concorrência. Quando vocês falam em informação de preço, uma coisa que é muito comum, as pessoas perguntarem, poxa, Daniel, mas a concorrência aqui na minha região trabalha por R$2.000 fazendo laudo. Eu falo, cara, não começa nem a conversa por R$2.000 fazendo laudo. Porque o que eu tenho que faturar no final do mês, se eu fizer laudo por R$2.000, digamos que eu tenha laudo durante 10 dias do mês, eu vou faturar R$20.000. Eu prefiro ser funcionário, trabalhar para uma empresa ganhando R$6, R$7.000 do que ter um faturamento como esse, porque isso ao longo do tempo vai fazer com que eu diminua cada vez mais. Se hoje eu trabalho por R$2.000, a concorrência agora diminuiu para R$1.800. Mês que vem eu passo por R$1.800. Daqui a um ano eu estou trabalhando por R$1.200. Isso coloca em risco o seu negócio. E muitas pessoas fazem isso hoje. Hoje eu trabalho com os mesmos valores que eu trabalhava há 5 anos atrás. A culpa é do mercado. Não, a culpa não é do mercado. O mercado vai sempre exigir o quê? Um menor preço. Assim como você, quando vai em uma loja, um cliente, você exige também um menor preço. A grande questão é, muitas vezes, mesmo exigindo o menor preço, você paga mais caro. E tem muitas pessoas que pagam mais caro, mas eles não estão pagando mais caro porque o teu serviço é mais caro. Eles estão pagando mais caro porque entenderam o valor do seu negócio em relação à sua concorrência. E uma coisa eu afirmo para vocês, de maneira muito tranquila, nunca foi tão fácil se diferenciar da concorrência quanto é hoje. Nunca foi tão fácil. Porque os recursos que nós temos hoje, eles são muito mais fáceis de serem aplicados do que eram há 10 anos atrás. A informação, para quem busca um conhecimento multidisciplinar, é muito mais fácil. A grande questão é que a maioria das pessoas nem sequer querem se desenvolver na área técnica. Imagina ter que estudar algo que foge à área técnica. Aí fica cada vez mais fácil competir em terra de pessoas que muitas vezes preferem a zona de conforto do que sair dessa zona de conforto, criar coisas novas a todo momento, buscando uma diferenciação. E essa diferenciação é óbvio que vai te dar cada vez mais valor agregado em relação a tudo que você faz. Ok? Então, essas duas coisas é muito importante você definir em relação à sua estratégia de negócio. Perfeito? Basicamente, se você vai entrar em uma concorrência por custo ou por diferenciação. Se você competir por custo, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje, o Joãozinho cobra R$1.000 no laudo, então eu vou ser mais esperto que o Joãozinho e vou cobrar R$800 no projeto no laudo. Você está matando o Joãozinho e está se matando sem nem ao menos entender e perceber isso tudo. Essa é a realidade. Se você não fizer uma boa escolha hoje, você pode investir R$200 mil em educação, só que sem ter nenhum retorno em relação a isso. Aí você vai sempre olhar o mercado e ter um sofrimento, que é o que a maioria da população tem, que é um processo de vitimização. É quando você acha que todo mundo é o culpado, menos você, porque o mercado é injusto, porque ele não te remunera bem, o professor foi injusto, porque ele não passou para você o que deveria passar. E algumas coisas a gente tem que entender que são assim. Muitos professores que dão aula sobre negociação, na própria engenharia, no curso técnico, muitas vezes são pessoas que são concursadas e não têm a mínima visão do mercado, porque eles não oferecem serviço, eles não encontram uma concorrência, eles não sabem o que é se diferenciar nesse mercado, porque ele tem um salário fixo todo mês. Assim como algumas pessoas trabalham para outras empresas, têm um salário fixo e fazem, naquela aula que eles deram para você, um complemento de renda. E com base nisso, nós saímos totalmente inaptos para a realidade desse mercado de trabalho. Uma prova disso são os números. Se nós estivéssemos hoje preparados para o mercado de trabalho, aconteceria o que acontecia na época de 1975, por exemplo, quando o engenheiro naquela época comprava quase um carro popular com um salário do mês. E hoje, um engenheiro ganha menos do que um Uber, muitas vezes em muitas empresas. Aceita trabalhar por R$2.000, R$3.000, enquanto tem pessoas trabalhando de Uber ganhando mais do que isso. Então, compara o que uma pessoa precisa investir para trabalhar de Uber.
talvez R$ 1.500 para tirar uma carteira, tem um carro que ele pode alugar, muitas vezes, compartilhar com outra pessoa, e você investiu R$ 150 mil, R$ 200 mil, direta e indiretamente, em algo que te dá uma competitividade ou um retorno semelhante ao que uma pessoa precisou estudar talvez 20 horas para poder ter esse mesmo retorno. Então, estrategicamente, existe um problema aqui que precisa ser corrigido. Outra coisa muito importante, quando a gente pensa em chocolate, o que nós vamos ver no mercado? Existem chocolates que custam muito pouco, como por exemplo um chocolate Lacta. Agora, será que ele tem a mesma qualidade de um chocolate Cacau Show? É óbvio que não. Entendeu? E aí nós temos um segmento um pouco acima, que seria o chocolate da Copenhague. É óbvio que ele tem um valor maior, um valor mais agregado em relação a isso. Agora, poxa, eu poderia olhar e pensar, não vou vender chocolate porque a Lacta já vende chocolate em escala, eles já dominam esse mercado. Com base nessa visão, foi que o cara da Cacau Show olhou o mercado e entendeu que existia uma lacuna, existia uma zona sombreada ali. Ele percebeu o seguinte, eu tenho dois extremos aqui. Eu tenho o chocolate que é muito barato, e tem um chocolate que é muito caro, que é um chocolate para classe A, que é o chocolate da Copenhague. Existe uma zona aqui sombreada onde a classe média e outras pessoas muitas vezes gostariam de dar de presente em um aniversário um chocolate Cacau Show. Só que, poxa, eu não vou dar de presente uma caixa de bombom da Garoto ou Lacta, não é uma coisa muito legal, né? Dependendo da pessoa que você está dando esse presente, uma coisa muito básica. Então ele criou o quê? Um chocolate de boutique. E aí ele percebeu o seguinte, que melhorando a embalagem, tá, ele conseguia dar um toque diferenciado para aquele chocolate. E ele começou a investir muito nisso. Além do produto ser bom, é claro, diferenciado em relação ao chocolate Lacta, ele começou a perceber que, além do chocolate, ele tinha que melhorar todo o aspecto visual da loja, todo o aspecto de marketing, a comunicação. Isso acontece no segmento de engenharia. No segmento que eu trabalho hoje, eu digo para você com toda certeza, faz mais de um ano que eu não sei o que é procurar cliente. Os clientes me procuram. Os clientes mandam e-mail solicitando para fazer um orçamento para 6 unidades de laudo para crédito CMS. Estou indo para Salvador, o cliente me ligou e falou, Daniel, preciso que você faça um laudo lá em Salvador. Tá? Voltei semana passada do Rio de Janeiro. Domingo fui para Maringá, fui para Londrina, domingo à noite para atender um cliente em Maringá na segunda-feira de manhã. Bate e volta, mas o valor agregado do serviço compensa, entendeu? Considerando a quantidade de atividades que eu faço, eu penso, poxa, eu pego o carro, vou no domingo para Londrina, visito um amigo meu, tá? Saio de manhã, na segunda-feira de manhã, passo no cliente, faço o que eu tenho que fazer, retorno, depois eu só faço o laudo e concluo e entrego. Qual que é o valor agregado disso? Esse serviço de Maringá, tá? Somado com o serviço de Salvador, eles me dão um faturamento extremamente alto, com custos reduzidos. Tá? A minha despesa é extremamente compacta, porque hoje eu trabalho em formato home office, e o que sobra de maneira líquida é mais do que eu ganhava como concursado. Se eu fosse pensar no curto prazo, somente no que está entrando. Agora, a grande questão é como que você consegue montar essa estratégia para poder competir de maneira diferenciada. É óbvio que você tem que entender esse conceito das zonas sombreadas que existem no mercado. Por isso que é importante você conhecer o mercado. Qual que é o maior erro das empresas de engenharia? De muitas, tá? Não olham o mercado e resolvem simplesmente montar uma empresa sem entender o mercado. Esse é um grande erro. E muitas vezes o foco das pessoas está relacionado com o quanto vão ganhar e não no quanto são capazes de resolver um problema da sociedade. E é por isso que você não consegue crescer. Você vai crescer nesse formato aqui, se você olhar os problemas, entender os problemas a fundo da sociedade e começar a pensar o seguinte, como que você se diferencia em relação àquilo que você está oferecendo. Você quer oferecer um chocolate Lacta, um chocolate Cacau Show ou um chocolate Copenhague. Não adianta você ter uma embalagem de um chocolate Lacta e querer vender por um preço de um chocolate Copenhague. Você não vai conseguir. Você vai chegar numa empresa, o cara vai olhar como você está vestido, como você fala, qual que é o teu nível de compreensão sobre o serviço que você está fazendo. Se você passa um orçamento e simplesmente espera o cliente te retornar sem fazer um processo de educação do cliente, é óbvio que ele vai analisar o teu orçamento, vai comparar com a concorrência e vai dizer, não, contratei uma empresa com preço diferenciado. Se você parar para pensar o que nós fazemos hoje, se você perguntar, Daniel, qual que é o valor do treinamento hoje de inspeção elétrica que vocês têm aí, do curso online que nós temos, eu não passo o valor para a pessoa. A primeira coisa que eu faço é, deixa eu entender se esse curso é para você. Porque se não for, eu digo para a pessoa, cara, não adianta você fazer esse treinamento agora. Tem pessoas que me procuraram que são, por exemplo, o técnico em eletrônica. Eu disse para a pessoa, poxa, realmente esse curso não é para você. Porque você não vai conseguir ter um bom desempenho, você não vai poder assinar esse tipo de trabalho, te faltam algumas coisas, te faltou uma base, onde é importante você primeiro aprofundar essa base para depois pensar em fazer laudo. É um trabalho mais uma linha de perícia,
onde você precisa ter muitos cuidados na hora de elaborar esse tipo de serviço. Aqui, como que você compõe isso tudo? Basicamente, uma coisa que é muito importante você entender. Para conseguir ter venda com valores agregados, você precisa fazer com que o seu cliente tenha percepção de valor. E isso nada mais é do que fazer com que ele entenda que os benefícios que ele está recebendo são muito maiores do que o custo que ele vai ter com você em relação àquele tipo de serviço. Agora, a grande questão é a seguinte: como que você educa o cliente antes de vender, fazendo com que essa percepção de valor aumente cada vez mais? Isso é muito importante e isso é o que a maioria das pessoas também não fazem. As pessoas me falam: poxa, Daniel, eu vou no cliente e, na realidade, o que acontece? Eu perdi para o meu concorrente, o concorrente passou um preço 30% mais baixo. É óbvio, o cara usou um material de maneira irregular, eu usei um material com boa qualidade, então não tem como competir, esse mercado está horrível, eu vou sair da engenharia, vou sair da área técnica de consultoria e vou montar uma banquinha de cachorro-quente porque lá dá mais dinheiro. O cara não entendeu uma coisa só em relação a isso. Ele não entendeu que ele está falhando, ele não consegue encontrar as falhas nele, no processo dele, na empresa dele. E é por isso que, ao achar que ele tem que ganhar hoje mesmo o que ele ganhava no passado, sem considerar que ele não evoluiu nada em relação ao que ele é hoje, comparado com o que ele era no passado, isso acontece muito, a maioria das pessoas hoje, como entrega, são a mesma coisa, ou fazem do mesmo jeito, melhor dizendo, do que faziam há 5, 10 anos atrás. E esperam ter o quê? Resultados diferentes. O mundo mudou com uma velocidade muito grande, sendo que as pessoas não evoluíram, não acompanharam essa evolução e hoje querem que as pessoas que contratam o serviço delas passem a mão na cabeça. E a realidade é uma só, gente, ninguém vai passar a mão na tua cabeça. Muitas vezes nem a tua família, nem os teus amigos, entendeu? Ninguém vai te apoiar nos momentos difíceis. Quando eu falo ninguém, é num nível de compreensão mais profundo, entendeu? As pessoas vão te olhar e vão te dizer: poxa, por que você trabalha tanto? Ninguém vai entender que você precisa construir isso tudo. E eu passo por isso a todo momento. Algumas pessoas me olham e dizem: poxa, Daniel, cara, você saiu da Copel, vendeu o seu apartamento, pediu demissão de um concurso que você estava bem, ganhava bem, tinha uma boa remuneração. A Copel é uma excelente empresa. E, poxa, e agora, cara, você está se matando trabalhando? Nossa, poxa, eu estou até com pena de você. Digo: não, fica tranquilo, não precisa não. Porque eu estou muito feliz fazendo o que eu faço, os números que eu tenho hoje são muito bons, porque meu foco não é o foco financeiro, meu foco é acreditar no movimento, acreditar no que eu faço, acreditar na entrega que eu tenho. A questão financeira, ela vem como consequência de um bom trabalho. Então, primeiro eu olho o quê? Eu preciso fazer um bom trabalho. Comecei agora, estou pronto, estou preparado, gerei percepção de valor, agora eu começo a focar o quê? O retorno financeiro disso tudo. Diria para você que esse processo demora anos. Para você compreender isso tudo em um nível de profundidade, não é nada fácil, envolve muita dedicação, muito empenho em relação a isso. Mas é fundamental para o seu modelo de negócio. Uma outra coisa que é muito importante entender: toda empresa tem um começo e um meio e um fim. E aqui nós temos o quê? Kotler já dizia o seguinte, que nós temos uma fase de introdução, depois da introdução nós temos um período de crescimento, onde você começa a entender melhor o seu negócio, fazer os ajustes dos erros. Nós temos um período de maturidade, que é: poxa, agora eu estou consolidado, eu sou muito bom no que eu faço, não tem para ninguém. Quando você cai nessa questão do ego e dessa, de certa forma, uma certa arrogância, você começa a entrar em declínio, porque você deixa muitas vezes de estudar o mercado, para de evoluir, acha que você pode estagnar, e aí com isso você acaba muitas vezes perdendo novas oportunidades, não entendendo o que a concorrência vem fazendo, porque você deixou de entender o mercado. Você acha: poxa, eu estou faturando muito bem, estou faturando bastante, ok, posso ficar tranquilo. E uma prova do que vem acontecendo é que, desse começo, meio e fim, digamos assim, de toda a empresa, é o que está acontecendo hoje na CEMIG. Por exemplo, a CEMIG, uma empresa que já foi a melhor e é considerada uma das melhores do país, está passando por um processo de privatização. Nós temos também no Rio Grande do Sul a CE, que é uma outra empresa que também está passando por um processo de privatização. E a grande questão é: isso vem acontecendo em diversos estados do Brasil no setor elétrico. Muitas concessionárias estão sendo privatizadas, muitas indústrias estão fechando, porque as indústrias, elas hoje, nosso parque fabril é extremamente defasado, com tecnologia de 20, 30 anos atrás. E a grande realidade é a seguinte: não vale a pena você reformar essa empresa e adequar ela às novas tecnologias ou a um conceito de indústria 4.0. Então você tem que estar com o seu radar ligado, porque existe uma tendência muito grande de que você não vai mais trabalhar para muitas concessionárias, porque isso vem reduzindo cada vez mais. Os concursos vão ficar cada vez mais difíceis, ok? E você, se é concursado, tem que analisar que você pode a qualquer momento perder o seu emprego. E nós começamos nessa hora a ter que olhar para o plano B.
Por exemplo, se eu trabalho numa indústria e perco o meu emprego, o que eu vou fazer da minha vida? Então, nessa hora eu começo a ter que, antes disso acontecer, porque isso é uma tendência, isso já vem acontecendo, eu posso olhar essa tendência e dizer, não vou me preocupar com isso, vou viver hoje, não vou me estressar, vou negligenciar isso tudo. Ou começo a dizer o seguinte, poxa, isso aqui pode me afetar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Considerando que nós estamos ficando cada vez mais velhos e que a população hoje, nós temos aí em torno de 10% das pessoas acima de 60 anos de idade. Em 2050 nós vamos ter em torno de 30% da população com essa idade. O que nós temos que refletir? É fato que nós vamos trabalhar até uma idade acima dos 60 anos. E a grande questão é como que você consegue acompanhar toda essa evolução tecnológica exponencial e também passando por um processo de evolução onde alguns produtos que são criados hoje têm uma vida útil de no máximo 5 anos. Como, por exemplo, o próprio GPS. Muitas empresas montaram fábricas em relação a isso e aquilo durou 5 anos. De repente foram contratados profissionais da área técnica, engenheiros, técnicos, eletricistas para trabalhar naquelas empresas com uma expectativa de que aquilo seria muito bom, só que durou muito pouco tempo. Então a tecnologia ela vem cada vez mais modificando o mercado. E o que você vai criar tem que estar muito alinhado com as novas tendências. O que eu criei? Vou falar um pouco sobre a minha experiência. Eu, como síndico, há um tempo atrás, 5 anos atrás, 6 anos, olhei o mercado da construção civil e pensei comigo, falei, poxa, quem são as pessoas que estão nesse mercado? Eu entendi que a maioria dos eletricistas não tinham qualificação nessa área. Eu entendi que muitos engenheiros civis me pediam para assinar projeto e eles mesmos contratavam estagiários ou técnicos para fazer o projeto na parte interna e queriam somente um cara para assinar a entrada de energia. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, cara, mas como o cara é negligente, ele quer só um cara para assinar a entrada de energia e se tiver erro na parte interna, no cálculo da demanda, por exemplo, eu vou assumir uma responsabilidade na íntegra aqui? É óbvio que tem muitas pessoas que fazem isso, que assinam esse tipo de RT, que assumem a responsabilidade técnica por R$500 por mês, R$1.000 por mês, muitas vezes sem visitar a obra. E em meio a tantas pessoas fazendo cada vez mais isso, surge um novo mercado, que é um mercado que está relacionado com o que eu fazia na Copel, que basicamente envolve fiscalizar o que está sendo feito. Hoje, quando eu vou fiscalizar uma obra, algumas delas eu não levo nada, por exemplo, uma perícia judicial, muitas vezes, eu só tenho que saber o que eu tenho que analisar. Em outras, eu levo uma maletinha com os EPIs e alguns equipamentos que são muito poucos, de baixo investimento, e isso me permite fazer um trabalho com uma qualidade extremamente elevada, comparado com a média do mercado, com a concorrência que existe. Por quê? Poderia fazer muito mais? Dependendo, sim. Poderia entrar no nível de preciosismo muito grande? Sim. Só que tem coisas que o mercado não está disposto a pagar. Por exemplo, posso ir em um condomínio, desmontar todas as caixinhas de tomada e verificar como está a conexão dentro daquelas caixas? Como é que eles estão conectados, os cabos? Posso. Posso desconectar todos os cabos de um painel e verificar com o micrômetro se eles têm uma quantidade de fio equivalente ao que o fabricante está dizendo? Posso fazer isso. Agora, qual que é a eficácia disso, muitas vezes? Por mais que você encontre um problema, muitas vezes você não tem como solucionar, ou tem que solucionar ele de maneira diferenciada. E para isso você precisa ter um olhar clínico e uma compreensão muito grande de quais são os problemas que existem. Por que isso? É o que vai definir qual que é o tipo de serviço que vale a pena você fazer e o que não vale a pena você fazer, ok? Bom, vamos lá. Uma outra coisa muito importante. Nós precisamos entender que nesse processo de formação de preço, como que nós vamos negociar com o cliente. Não adianta nada você ter uma estrutura muito boa, tá? Um produto muito bom, compreender isso tudo que eu falei, onde é importante considerar na sua formação de preço os investimentos, os gastos, as despesas que você tem, onde você precisa ter modelos de negócio que te permitam ter uma despesa cada vez mais reduzida, ok? Você entendeu que precisa otimizar os custos em relação ao seu serviço, você entendeu que precisa ter capital de giro, tá? Porque esse capital de giro é o que vai fazer com que você sobreviva se você ficar doente, e também entendeu que precisa ter um capital para fazer novos investimentos, para criar toda a ampliação do seu negócio, perfeito? Isso tudo está na composição da sua empresa. Além disso, nós temos o quê? Que considerar o retorno do investimento. Se você investe 100 mil, 200 mil reais nesse negócio, vamos supor que lá atrás você tinha uma opção no passado, nesse momento, de dizer, se eu pegar esses mesmos 200 mil e aplicar ele com uma rentabilidade de 8%, 10%, não é melhor do que montar uma empresa? Você tem que analisar isso. Então, quando você monta uma empresa e assume um negócio de alto risco, você tem que ter um retorno de investimento atrativo também, porque o teu risco foi muito alto. É um investimento de risco muito maior do que investir, por exemplo, em ações. Por quê? A maioria das empresas no Brasil fecham em menos de 3 anos. Então, você tem que considerar que isso é mais arriscado do que até mesmo investir na Bolsa de Valores.
abrir uma empresa no Brasil hoje. E aí você vai, é óbvio, considerar essa questão do lucro focando não o preço, e sim o valor. Então hoje quando as pessoas me perguntam qual que é o preço disso? Não, eu não trabalho por preço. Se você quiser entender o valor do que eu tenho para te entregar, eu posso sentar contigo e te explicar. Do contrário, nós não vamos nem começar a negociação. Por quê? Você é um cliente que eu não quero. Você é um cliente que tem que comprar chocolate Lacta. Você não tem que comprar um chocolate Copenhagen. O meu posicionamento hoje para o mercado é entregar um chocolate Copenhagen. Só que para isso eu tenho que ter o quê? Credibilidade, responsabilidade e entrega. Uma outra coisa muito importante, como que você faz isso tudo? Como que você estrutura a sua negociação de forma que você tenha um fluxo ou um funil para poder gerar essa percepção de valor? A primeira coisa, você não pode sair negociando com o cliente já o produto, já o serviço, já oferecendo e dizendo quanto isso vai custar. Porque muitas vezes o cliente não consegue entender quais são as diferenças de um produto para o outro em relação à concorrência. Tem empresas, por exemplo, que prestam serviço de engenharia e emitem uma nota fiscal com CNAE de manutenção, onde o imposto para um serviço como esse gira em torno de 8%, 9%, dependendo. E aí, se você vai emitir uma nota fiscal para um serviço de engenharia, um laudo técnico, por exemplo, a tua carga tributária é maior, em torno de 18%. Isso faz com que você tenha que orientar o cliente de maneira diferenciada. Uma outra coisa, nós temos uma fase de reconhecimento do problema, onde é importante que o cliente entenda que ele precisa do que você está falando, ele já descobriu isso, mas agora ele tem que pensar o seguinte, poxa, realmente, isso supre a necessidade que eu tenho hoje. Eu entendo que eu tenho esse problema baseado nisso que você me explicou. E a outra coisa é, poxa, você tem algo que eu preciso, você tem a solução para os meus problemas, ok? Com base nisso é que você vai fazer todo um funil de oferta de negociação. Sem o cliente entender essas etapas, não adianta nada você querer passar um orçamento para o cliente, porque ele vai olhar e vai dizer o seguinte, cara, eu vou competir por preço, entendeu? Existem outras pessoas que estão passando um orçamento, assim como você, e o teu preço é muito mais alto do que o da concorrência. Não adianta você trabalhar valor se você não gerar essa percepção de valor. Você primeiro precisa educar o seu cliente e mostrar para ele o seguinte, que o que ele tem a ganhar comprando o seu produto ou serviço é muito mais do que o quanto ele vai investir com você. Como que eu consigo me diferenciar da concorrência, onde tem muitas pessoas que montaram a empresa e que têm formação em universidades que têm muito mais prestígio do que a universidade que eu me formei? A grande questão é, eu posso olhar isso como me fazendo de vítima, eu estudei numa escola que eu tive que pagar, uma escola particular, onde... Não, eu quebrei essa crença, eu não acho que é a universidade que forma o profissional. A universidade ela dá um norte, mas a formação do próprio profissional depende muito dele, da sua capacidade de ir além da média. O que eu faço todo dia é ir além da média. E hoje em dia está cada vez mais fácil ir além da média, porque a média vem descendo. Enquanto muitas pessoas estão ficando depressivas, entrando em caos, estresse, só reclamam que estão perdendo cliente, eu não foco no problema. Eu foco a solução para o problema. Legal, se a concorrência diminuiu o preço e os clientes estão sinalizando que eu tenho que mudar o meu preço, não vou mudar meu preço. Eu vou achar uma forma de fazer as coisas de maneira diferente. Porque isso vai voltar a fazer com que eu tenha percepção de valor visto pelo cliente. Para isso, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, um laudo de inspeção predial. O que eu faço? Quando eu vou entregar o laudo, não é um documento que eu entrego para o cliente. É algo que eu entrego para ele, sento com ele, explico para ele o que ele deve fazer, qual é o risco que ele tem em relação a isso. Outra dificuldade que muitos engenheiros têm, converso com muitas pessoas do Brasil inteiro, e diria para você o seguinte, uma dificuldade do pessoal da área técnica, explicar para o cliente algo técnico de maneira simples. O cara vai lá e diz, não, por que você tem que colocar um IDR, na NBR 5410 fala isso, na NR10 fala aquilo? Não, esqueça. Se você falar com o cliente sobre norma, amigo, você vai perder o cliente já no começo da conversa, porque ele quer alguém que resolva o problema e você tem que tirar o foco do problema. Por exemplo, se você for comprar um apartamento hoje e a pessoa ficar te explicando sobre o apartamento, olha, aqui no quarto você tem 15 metros quadrados, na sala você tem 30 metros quadrados, agora no banheiro, um banheiro é muito grande, com pias, com isso, aquilo. Focar muito o produto e não o benefício que você está gerando para o cliente, o que acaba acontecendo? Você vai perder essa venda. Agora, se eu chegar para esse mesmo cliente e falar, poxa, olha só, você hoje mora aqui em Curitiba, em uma região onde tem shoppings próximos de você, você tem estação de metrô, eu começo a tirar o foco do produto, porque o produto ele já está olhando, e começo a mostrar qual que é o benefício que ele está tendo. Com isso, o cliente começa a entender que eu estou indo além de uma venda tradicional. Eu começo a me diferenciar em relação à grande maioria das pessoas
que fazem isso na área técnica. Te passei o orçamento, eu vou aí, vou começar trocando esse painel, depois eu vou passar os cabos por aqui, eu tenho que comprar esse material. Não. Eu tenho que educar o cliente de uma outra forma. Eu tenho que falar para ele o seguinte: olha, meu amigo, vem cá, deixa eu te mostrar esse painel aqui. Se você não resolver esse problema aqui, sabe o que vai acontecer? Isso aqui pode pegar fogo. Você hoje como? Eu tenho que entender o que é nessa hora. Qual que é o papel do cliente no jogo? Você hoje como gerente de manutenção, você hoje como dono dessa empresa, você hoje como técnico de segurança, você está assumindo essa responsabilidade. Se você negligenciar isso tudo, você vai ser o responsável caso aconteça alguma morte aqui. Sabe o que vai acontecer se morrer alguém baseado nessa situação desse painel? O juiz vai nomear um perito, tá? Ele vai vir aqui, vai avaliar, vai verificar que houve negligência da empresa porque a empresa não entregou os EPIs para aquele funcionário e por conta disso ele pode até, colocar algum de vocês na cadeia. Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que atuar em cima do medo do cliente, ok? Não só do medo, da ganância também. Por quê? Muitas vezes, qual que é a realidade de mercado? Nós queremos gastar pouco e receber muito, só que essa conta não bate, entendeu? Os melhores cursos são os mais caros. Eu digo para você que eu passei por essa experiência 2 anos atrás. Eu tive que decidir fazer uma MBA. Na época tinha uma MBA na PUC, que é a metade do valor de uma MBA na FGV. E o curso era o mesmo, gestão comercial. Eu pensei comigo o seguinte: eu não tinha na época nenhum cliente pela frente. Não tinha um cliente. Eu tinha despesa alta e não tinha nenhum cliente pela frente. Eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte: eu vou assumir o risco e depois eu acho uma forma de pagar isso. Porque quem empreende sabe que se você não tem renda fixa e não tem cliente, você está em alto risco, entendeu? Porque as suas despesas continuam ao longo do mês e você não sabe de onde você vai buscar receita para cobrir essas despesas. E aí, naquela época, eu tive que tomar uma decisão de fazer uma MBA que eu diria que mudou a minha vida, contribuiu muito para que eu pudesse ter hoje toda essa visão. Além disso, eu participo de diversos seminários em São Paulo, Porto Alegre, enfim, diversas regiões do Brasil, sobre temas com áreas que me interessam e que me permitem ter um desenvolvimento. É isso tudo que me faz ser um cara que muitas vezes é descolado em frente à câmera. Não sou um cara descolado, mas que me faz ter ousadia, me faz arriscar e assumir compromissos que muitas vezes eu nem sequer estou preparado. Primeiro, entender que você precisa reduzir as despesas, não cometer o erro que eu cometi, sair investindo e arriscando, pedindo demissão do seu local, monta como se fosse um plano B. É muito importante que você tenha um plano B em qualquer área, seja em qualquer área, não precisa ser necessariamente na área técnica, mas isso é o que vai te trazer segurança caso o teu plano A desmorone da noite para o dia. Nessa hora eu quero trazer uma dica muito importante para você. Basicamente, quando nós olhamos para o mercado, a maioria das pessoas estão se formando hoje e seguindo o fluxo da manada. O que seria isso? Nós temos, por exemplo, algumas coisas que nós chamamos de oceano vermelho. É um conceito até de um livro muito interessante que se chama Estratégia do Oceano Azul. Aqui nós temos uma definição muito grande que é o quê? Existe um mercado que é sangrento, um mercado onde tem muitas pessoas se matando por pouco. Por exemplo, fazer projeto elétrico hoje vale a pena? Na minha opinião, não. Na minha opinião, tem muitas empresas que fazem projeto. Na minha opinião, não. Por isso eu não faço. Laudo de SPDA vale a pena? Na minha opinião, não. Por quê? A mudança da norma de SPDA trouxe algumas coisas que tornaram praticamente quase que inviável a concorrência para quem deseja fazer um bom trabalho. Se eu for fazer um trabalho seguindo a norma que está lá, as pessoas até vão dar risada da minha cara. Por quê? Enquanto eu falo que um projeto SPDA deve ser dessa forma, existem pessoas com formação de 60 horas na área elétrica assinando esse tipo de projeto e entregando isso aqui, dizendo que é a mesma coisa que eu estou entregando. Então, o meu custo, é óbvio, de projeto e execução é muito mais alto se eu for fazer um bom trabalho. Como eu não vou conseguir entrar nesse nível de concorrência, porque a diferença é muito grande, o meu custo vai ser muito alto e a minha rentabilidade vai ser muito baixa. Então, não vale a pena. Porque eu vou ter que assumir uma responsabilidade que não me permite competir. Agora, quando eu falo, por exemplo, em laudo de inspeção elétrica, hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, o Corpo de Bombeiros tem o ABCB que exige esse documento. Isso acontece em diversas regiões do Brasil. Por que isso vem acontecendo? Justamente por conta do número de incêndios e do número de negligências que vem existindo nessas edificações, por conta de muitas pessoas estarem oferecendo esse tipo de serviço sem nenhum preparo. Aí nós temos uma grande oportunidade nesse caos. No caos também existe a oportunidade. E qual é a oportunidade que nós temos aí? Enquanto tem muitas pessoas despreparadas atuando nesse mercado, fica muito fácil você se posicionar e levar os argumentos certos para mostrar para um síndico de um condomínio que
Pode ser que tenha um laudo feito por um engenheiro civil, por exemplo, que não é da área elétrica e tem atribuição para isso, mas eu nunca vou perder para esse cara por preço, porque os meus diferenciais, tecnicamente falando, são muito superiores ao dele, considerando que eu estudei sobre elétrica e o que ele estudou sobre elétrica. Da mesma forma, se eu fosse palpitar sobre a área civil, eu jamais teria conhecimento para isso. Então, o que eu faço? Eu nem palpito sobre o que eu não sei. Não só na área civil, como também na área elétrica. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com sistema de proteção, por exemplo, é uma área que eu não dou pitaco, porque não é a minha especialidade. Eu não tenho hoje interesse em atuar nessa área. O que eu entendi? Que ao invés de me especializar, encher o meu copo da área técnica, tá, com muito conteúdo técnico, eu entendi que existe um limite aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Existem outros copos aqui que precisam ser complementados. E são os copos, por exemplo, da área de marketing, área comercial, área estratégica de negócio. Isso tudo faz com que eu seja o quê? Cada vez mais diferenciado no todo, onde essa parte técnica aqui, ela representa 30% a 40% do meu negócio. Por mais que eu esteja 100%, 80% ou, sei lá, 70% aqui, de nada adianta se eu estiver muito fraco nas outras áreas. Então, eu tenho que ter um equilíbrio em relação a isso. Esse crescimento, ele deve existir na área técnica, sim, constantemente, porque as coisas vão mudando, mas ele deve ser equilibrado com as demais áreas. E aí tem uma outra coisa muito importante, que é o seguinte: olhar o mercado e saber o que vale a pena fazer. Tem muitas coisas, por exemplo, que não vale a pena fazer. E eu vou olhar o mercado e vou dizer, poxa, peraí, o que é um mar sangrento, onde todo mundo está competindo por preço? E quais são as coisas que hoje eu posso correlacionar com o Oceano Azul? Aquilo que existem muito poucas pessoas trabalhando que me permitem ter um valor de hora técnica agregado. Hoje, por exemplo, quando eu falo em trabalhar por hora técnica de R$300, R$350, é o que eu considero na minha formação de preço. Cada vez que eu faço um orçamento, é o cálculo médio que eu utilizo baseado no meu formato de negócio. Ah, Daniel, mas tem serviço que você faz por menos, com hora técnica por R$150? Tem. Por exemplo, quando uma pessoa me chama para dar um treinamento, 40 horas de treinamento, gira em torno disso, R$120, R$140. Mas agora o que eu estou fazendo? Eu estou ocupando a semana inteira preenchendo com uma carga horária que vai me permitir estabelecer um canal de relacionamento muito forte com aquela empresa. Depois de dar um treinamento de NR10, provavelmente eu vou vender para aquela empresa um laudo de adequação de NR10 ou uma perícia naquela empresa para verificar quais são os problemas, porque eu aproveitei aquela oportunidade, eduquei a equipe técnica, mostrei a importância dessas historias, desses laudos, e a partir disso eu começo a ser referência para aquela empresa com base em tudo aquilo que eu estou falando, que foge totalmente ao que a concorrência faz, que muitas vezes é olhar o problema e focar o problema. Não, eu chego para o cliente e digo, poxa, tudo bem, eu entendo o problema, mas vamos trabalhar a solução. Eu hoje acredito que nós não precisamos seguir à risca tudo que está escrito na norma inicialmente falando. Você pode, com 20% de investimento, do que seria o cenário ideal, resolver mais de 80% dos seus problemas. E aí nós começamos por parte a desenvolver um trabalho. Ok? Isso é o que eu faço nos diversos tipos de consultoria. Só para você ter uma ideia, quais são os serviços que eu presto hoje? Consultoria de adequação de NR10, faço isso através de laudo ou adequação por hora técnica, uma coisa muito boa. Eu entendi que ao invés de vender o laudo de adequação de NR10, vale muito mais a pena eu preparar a equipe para fazer adequações graduais. E aí eu vendo hora técnica de adequação. Com isso eu consigo avançar e resolver o problema do cliente. Não adianta nada fazer um laudo, entregar e engavetar, deixar lá parado, contratar uma empresa de execução que muitas vezes está por fora em relação a isso. Ok? Esse é um serviço muito bom que vocês podem pensar. Outra coisa, gerenciamento de obra. A empresa precisa de alguém para acompanhar uma obra durante uma fase de execução e por não ter um engenheiro eletricista, um profissional da área elétrica, ela precisa de alguém para acompanhar e gerenciar essa obra, justamente para evitar que sejam comprados cabos irregulares ou coisas do tipo. Muito importante essa atividade também. Além disso, faço teste de aceitação em fábrica. É quando você compra um equipamento, um transformador, um motor, e precisa fazer o quê? De alguém que vá até aquele fabricante, por exemplo, a WEG ou a Romagnoli, enfim, qualquer fabricante de material elétrico, acompanhar os ensaios de tipo e os ensaios de rotina. Então, eu trabalho um trabalho de inspeção em campo. Olha a norma, verifica quais são os ensaios que têm que ser feitos e, com base nisso, você faz um relatório. Esse é um trabalho que eu ofereço para algumas empresas, é mais personalizado. Outra questão importante na construção civil, nesse segmento. Vistoria, onde eu vendo hora técnica de vistoria para acompanhar ou identificar algum problema. Nessa vistoria, nós temos diversas oportunidades de ofertar posteriormente um laudo de adequação dessa instalação elétrica, por exemplo, seria o que nós chamamos de laudo de inspeção elétrica. Ou, então, quando a obra é nova, nós temos um serviço chamado de certificação das instalações elétricas. Qual que é o objetivo desse serviço? Avaliar desde a qualidade do material utilizado,
Também avaliamos se o projeto foi feito em conformidade, foi executado de maneira correta e a qualidade da execução. Será que essa construtora ela não buscou uma empresa no mercado por preço, que é o que geralmente acontece, onde essa empresa que ganhou esse serviço também contratou o quê? Profissionais que não têm nenhum treinamento na área elétrica para construir aquele prédio. Isso tudo gera uma bola de neve e todo esse caos na construção civil que tende a aumentar cada vez mais. Com base nisso, eu digo para vocês que esse nosso trabalho de consultoria e de acompanhamento é uma tendência crescente no mercado, baseado em todo o caos que já existe e que vem crescendo cada vez mais, baseado em algumas estatísticas que são até mesmo empíricas, porque nós não temos hoje como acompanhar ou dar um número preciso das pessoas que vêm morrendo com energia elétrica, até porque algumas pessoas demoram 6 meses ou 1 ano para morrer e muitos acidentes que acontecem, o corpo de bombeiro vai lá e avalia o seguinte como causa desconhecida, só que ele não conseguiu identificar se esse acidente foi de origem elétrica, mas estima-se que mais de 60% dos incêndios tenham como origem as instalações elétricas. Além disso, nós temos um outro problema, que é, cada vez que tem um acidente com energia elétrica, existe só uma forma de contabilizar isso, através de um alerta no Google. Só que nem sempre você consegue ter essa informação. Nem todas as pessoas que morrem por acidente com energia elétrica têm uma informação registrada e os hospitais não têm um controle em relação a isso. Não existe um sistema interligado a nível nacional. Com isso, o que eu quero te dizer? Que você tem que abrir a cabeça, abrir o campo de visão e começar a olhar o que está acontecendo à volta de maneira diferenciada. Eu queria apresentar para vocês também, aproveitando esse gancho, algumas soluções que nós temos para pessoas físicas. Então hoje eu tenho um treinamento de inspeção elétrica, um workshop na realidade que é gratuito, e hoje nós estamos com um treinamento em aberto de elaboração de laudo de inspeção elétrica. Esse curso ele vai além da parte técnica, ele envolve também o quê? Tudo que você precisa saber sobre o mercado, uma compreensão, uma visão geral sobre o mercado, tá? De forma que você possa ampliar o seu campo de visão em relação ao que o seu cliente precisa. Mas acima do seu ganho financeiro, que eu já vou falar na sequência quanto custa um laudo como esse, a partir de quanto nós começamos com um serviço como esse, você tem que entender o seguinte, qual que é o valor que você gera para a sociedade? Qual que é a nossa responsabilidade e qual é o valor que nós geramos para a sociedade? E esse valor você só vai compreender a partir do momento que você entender a importância do nosso trabalho como técnico, como engenheiro eletricista, considerando todos esses problemas e acidentes que vem acontecendo, como o que aconteceu lá no Flamengo, onde 10 pessoas morreram. E a ideia é a seguinte, é apresentar para você diversos problemas que vêm se repetindo e como que você pode comentar em cada uma dessas situações. Quais são os comentários que você tem que colocar no laudo e quais são os cuidados que você precisa tomar ao realizar um trabalho como esse. Porque às vezes o síndico exige de você um monte de coisa, por exemplo, eu quero que você verifique se os cabos aqui não são desbitolados. Você não tem como fazer isso. Agora, como que você se porta em relação a uma proposta como essa? Como você desconstrói esse pedido, informa ele que isso não é possível ser feito e consegue ganhar credibilidade? É isso que nós apresentamos no treinamento também. Essa construção de credibilidade está fazendo com que você saia dessa competição por preço e comece a se diferenciar por valor. Além disso, no treinamento nós temos um módulo sobre negociação. Você vai compreender quais são as estratégias que você precisa fazer com o seu cliente para que ele entenda que você é uma pessoa diferenciada nesse mercado. Então, além da parte técnica, nós vamos mostrar para você como que hoje nós trabalhamos aqui para poder nos diferenciar, fazendo com que o cliente venha atrás de você e não você tenha que ir atrás do cliente. Hoje as pessoas nos procuram e nós não procuramos o cliente. Como que você gera esse efeito? Qual é a estratégia que você utiliza? Além disso, para quem tiver interesse, eu tenho algumas vagas de mentoria que eu abro, em torno de 2 a 3 por mês, onde a ideia qual é? É pegar um profissional que deseja empreender. Daniel, eu quero que você encurte o meu caminho. Eu quero que você me diga todos os erros que você cometeu, o que vale a pena oferecer como serviço, quais são os serviços que têm maior rentabilidade, o que você não me recomenda fazer, o que eu tenho que comprar. Com isso, nessa mentoria, eu encurto todo o caminho da pessoa, baseado em todos os erros que eu já cometi, e levo para ele todo o meu know-how, baseado no que eu já estudei. Uma outra questão, além disso, nós temos os treinamentos presenciais. São cursos que, conforme eu vou atender um cliente em alguma região, eu tenho um treinamento de consultoria elétrica. Nesse treinamento, eu apresento diversas oportunidades, explico, abro o orçamento, faço uma análise, mostro a estratégia de negociação que foi feita, de forma que você vai poder compreender isso tudo e montar a sua escada de produto junto ao seu cliente, podendo oferecer isso no seu mercado.
São 8 horas intensas nessa pegada aqui que você está vendo hoje. Mas a ideia é essa, gente. O foco é resultado e não tempo, a entrega. São 8 horas de muita entrega de conteúdo. Se puderem conhecer o canal no YouTube, a página no Facebook, tem muitas matérias que eu posto por lá. Vale a pena acompanhar também. Tem o Instagram, onde nós vamos começar cada vez mais a gerar conteúdo, detalhezinhos pequenos sobre dicas e insights sobre esse mercado. Ok? Um grande abraço, uma ótima noite a todos.